Tempestade cósmica. Os astrônomos detectam o fluxo mais energético de um quasar distante já medido. Tópicos: Astronomia, Astrofísica, Aura, Quasares pela Associação de Universidades para Pesquisa em Astronomia, Aura. Galáxia Sting Quasar. Concepção artística da porção central da galáxia que hospeda o quasar SDSJ1352446.37+4239223.5 visualizado em comprimentos de onda ópticos. Ventos fortes obscurecem nossa visão e imprimem assinaturas do fluxo energético no espectro do SDSS. Crédito: Observatório Internacional Geminino e NESF Aura P. Marenfeld. Pesquisadores usando o telescópio Gemini Note no Mauna Kea do Havaí detectaram o vento mais energético de qualquer quasar já medido. Este fluxo, que viaja quase 13% da velocidade da luz, carrega energia suficiente para impactar dramaticamente a formação de estrelas em uma galáxia inteira. A tempestade extragaláctica ficou oculta à vista de todos por 15 anos antes de ser revelada por modelos de computador inovadores e novos dados do Observatório Internacional Gemini. O vento mais energético de um quasar foi revelado por uma equipe de astrônomos usando observações do Observatório Gemini Internacional, um programa do NOEE da NSF. Este poderoso fluxo está se movendo para dentro de sua galáxia hospedeira a quase 13% da velocidade da luz e se origina de um quasar conhecido como SDSJ1352446.37+4239223.5 que fica a cerca de 60 bilhões de anos-luz da Terra. Embora ventos de alta velocidade tenham sido observados anteriormente em quasares, eles eram finos, carregando apenas uma quantidade relativamente pequena de massa, explica Sarah Gallagher, astrônoma da Western University, Canadá, que liderou as observações do Gemini. O fluxo de saída desse quasar, em comparação, varre uma quantidade enorme de massa a velocidades incríveis. Esse vento é extremamente poderoso, e não sabemos como o quasar pode lançar algo tão substancial. 1. Galáxia Sting Quasar Infravermelho. Esta imagem mostra a mesma visão do artista que a imagem superior desta página em comprimentos de onda infravermelhos, conforme visto pelo detector Gemini Ignis. O escoamento espesso é transparente em comprimentos de onda infravermelhos, dando-nos uma linha de visão clara para o quasar. O espectro infravermelho produz o redshift do quasar e, a partir desse quadro de referência, medimos a velocidade de saída recorde. Crédito: Observatório Internacional Gemini NOEE NESF Aura P. Marenfeld. Além de medir o fluxo de saída do SDSJ1352446.37+4239223.5, a equipe também foi capaz de inferir a massa do buraco negro supermassivo que alimenta o quasar. Este objeto monstruoso é 8,6 bilhões de vezes mais massivo que o Sol, cerca de 2.000 vezes a massa do buraco negro no centro de nossa Via Láctea e 50% mais massivo do que o conhecido buraco negro na galáxia Messier 87. Este resultado foi publicado no Astrophysical Journal e o quasar estudado aqui agora detém o recorde de vento de quasar mais energético medido até hoje, com um vento mais energético do que os relatados recentemente em um estudo de 13 quasares. 2. Apesar de seu fluxo de massa e energia, a descoberta desta usina de força permaneceu em uma pesquisa de quasar por 15 anos antes que a combinação dos dados do Gemini e o método inovador de modelagem por computador da equipe permitissem que fosse estudada em detalhes. Ficamos chocados, este não é um quasar novo, mas ninguém sabia o quão incrível era até que a equipe obteve o espectro de gêmeos, explica Karen Legley, astrônoma da Universidade de Oklahoma que foi uma das lideranças científicas para isso pesquisa. Esses objetos eram muito difíceis de estudar antes de nossa equipe desenvolver nossa metodologia e ter os dados de que precisávamos, e agora parece que eles podem ser o tipo mais interessante de quasares ventosos para estudar. Quasares, também conhecidos como objetos quasi-estelares, são um tipo de objeto astrofísico extraordinariamente luminoso que reside no centro de galáxias massivas. 3. Consistindo em um buraco negro supermassivo cercado por um disco brilhante de gás. Os quasares podem ofuscar todas as estrelas em sua galáxia hospedeira e podem impulsionar ventos poderosos o suficiente para influenciar galáxias inteiras. 4. Alguns ventos impulsionados por quasares têm energia suficiente para varrer o material de uma galáxia necessária para formar estrelas e, assim, extinguir a formação de estrelas, explica Ian Seup, Giuseppe,
Choi, um estudante graduado da Universidade de Oklahoma e o primeiro autor do artigo científico sobre esta descoberta. Estudamos um quasar particularmente ventoso, SDSS-J135246.37 mais 423923.5, cujo fluxo de saída é tão espesso que é difícil detectar a assinatura do próprio quasar em comprimentos de onda visíveis. Apesar da obstrução, a equipe foi capaz de obter uma visão clara do quasar usando o Gemini Near Infrared Spectrograph, GNIRS, no Gemini Note para observar os comprimentos de onda infravermelhos. Usando uma combinação de espectros de alta qualidade da Gemini e uma abordagem pioneira de modelagem por computador, os astrônomos descobriram a natureza da saída do objeto, que se provou, notavelmente, mais energética do que qualquer saída de quasar medido anteriormente. A descoberta da equipe levanta questões importantes e também sugere que pode haver mais desses quasares esperando para serem encontrados. Não sabemos quantos mais desses objetos extraordinários estão em nossos catálogos de quasares que ainda não conhecemos, conclui Choi, uma vez que o software automatizado geralmente identifica quasares por fortes linhas de emissão ou cor azul, duas propriedades que faltam em nosso objeto. Pode haver mais desses quasares com fluxos de saída tremendamente poderosos escondidos em nossas pesquisas. Esta descoberta extraordinária foi possível com os recursos fornecidos pelo Observatório Internacional Gemini. A descoberta abre novas janelas e oportunidades para explorar ainda mais o universo nos próximos anos, disse Martin Steele, diretor do Programa de Astronomia da National Science Foundation, que financia o Observatório Gemini dos Estados Unidos como parte de uma colaboração internacional. O Observatório Gemini continua a avançar nosso conhecimento do universo, fornecendo à comunidade científica internacional acesso de vanguarda à instrumentação e às instalações do telescópio. Número. Referência: descoberta de um fluxo de saída do quasar da linha de absorção ampla extraordinariamente poderosa em SDSS-J135246.37 mais 423923.5 por Seop Choi, Karen Emily Egli, Donald M. Terndrup, Sarah C. Gallagher e Gordon T. Richards, 3 de março de 2020, Astrophysical Journal. 2. 10.3847.538 a 4.357 AB 6F72. Notas. 1. A energia colossal carregada pelo fluxo de saída do quasar é um produto da velocidade do vento e da quantidade de massa que ele carrega. Uma maneira intuitiva de entender isso é comparar um trem de carga e um velocista campeão. Enquanto ambos viajam quase na mesma velocidade, o trem de carga mais massivo tem muito mais impulso e energia. 2. Este resultado é independente do recente comunicado de imprensa da NASA ASTC sobre ventos de quasar, que se concentrou em ventos fortes em 13 outros quasares. 3. Os quasares levam o nome de sua primeira identificação na década de 1950 em comprimentos de onda de rádio. Quasar é uma contração de fonte de rádio quase estelar, um nome escolhido para refletir a aparência de estrela dessas fontes de rádio quando vistas em comprimentos de onda visíveis. 4. O gás que alimenta um quasar rende energia na forma de luz ao cair no buraco negro central. Essa luz emitida é tanto a origem da luminosidade de um quasar quanto a fonte da energia que impulsiona as saídas. Mais informações. Esta pesquisa foi apresentada no artigo Discovery of a Remarkably Powerful Broad Absorption Line Quasar Outflow em SDSS-J135246.37 mais 423923.5 no Astrophysical Journal. A equipe foi composta por Seop Choi, de University of Oklahoma, EUA, Karen Emily Egli, de University of Oklahoma, EUA, Donald M. Terndrup, de University of Oklahoma, EUA e de Ohio State University, EUA, Sarah C. Gallagher, Western University, Canadá e Agência Espacial Canadense, e Gordon T. Richards, Drexel University, EUA. Astrônomos avistam quasares com os ventos mais poderosos já vistos. Por Megan Bartheus, 17 de abril de 2020. Comentários. 1. Representação artística de um quasar e da galáxia ao redor vista com luz óptica. Representação artística de um quasar e da galáxia ao redor vista com luz óptica. Imagem, Copyright International Gemini Observatory no Lab NSF Aura P. Marenfeld. Os cientistas deram uma segunda olhada em um objeto estranho e avistaram os ventos mais poderosos já detectados soprando de um sabor especial de buraco negro chamado quasar.
Propaganda. A Quasar forms when a supermassive black hole accelerates certain particles it cannot absorb so dramatically that the reaction elite space of light station away from the black hole in bridge, jet-like structures. Quasars often also produce wind-static angusty throughout surrounding galaxy, reducing star formation. But, until now, scientists haven't ever seen such powerful quasar winds. While velocity winds have previously been observed in quasars, these have been and WSP, carrying only a relatively small amount of mass. Sarah Gallagher, astronomer at Western University in Canada and lead author on new research, citing a university statement. The outflow from this quasar, in comparison, swells along a tremendous amount of mass at incredible speeds. This wind is crazy powerful, and we don't know the quasar can launch something so substantial. Related, year ago, to a black hole for the first time. O quasar recém-estudado, que os cientistas chamam de SDSSJ 135246.37 mais 4239223.5, é produzido por um buraco negro supermassivo contendo mais de 8 bilhões de vezes a massa do nosso Sol, ou talvez 2.000 vezes a massa do buraco negro no centro de nossa própria galáxia, de acordo com os cálculos da equipe. Este quasar foi descoberto pela primeira vez por um projeto chamado Sloan Digital Sky Survey, que produz mapas massivos do universo, e foi revisitado pelo telescópio Gemini North localizado no topo de Mauna Kea, no Havaí. A equipe por trás da nova pesquisa também precisava aplicar uma técnica desenvolvida recentemente para analisar esse tipo de quasar, que os cientistas chamam de quasar de ampla linha de absorção, em homenagem a uma característica nos dados que esses objetos produzem. Ficamos chocados, este não é um quasar novo, mas ninguém sabia o quão incrível era até que a equipe obteve os espectros de gêmeos. Karen Legley, coautora da nova pesquisa e astrônoma da Universidade de Oklahoma, disse na mesma declaração. Esses objetos eram muito difíceis de estudar antes de nossa equipe desenvolver nossa metodologia e ter os dados de que precisávamos, e agora parece que eles podem ser o tipo mais interessante de quasares ventosos para estudar. Uma representação artística do mesmo sistema visto na luz infravermelha. Uma representação artística do mesmo sistema visto na luz infravermelha. Crédito da imagem, Observatório Internacional Gemini Lab NSF Aura P. Marenfeld. Os cálculos baseados nesta análise sugerem que este objeto em particular está produzindo os ventos de quasar mais poderosos que os cientistas já detectaram. O fenômeno é particularmente intrigante porque os cientistas acreditam que esses ventos desempenham um papel fundamental na escultura das galáxias que circundam a estrutura. Os pesquisadores esperam que este quasar não seja o único de seu tipo. Não sabemos quantos mais desses objetos extraordinários estão em nossos catálogos de quasares que simplesmente não conhecemos ainda, disse Seop Choi, primeiro autor da nova pesquisa e aluno de graduação da Universidade de Oklahoma, em a mesma declaração. Pode haver mais desses quasares com fluxos de saída tremendamente poderosos ocultos em nossas pesquisas. A pesquisa é descrita em um artigo publicado em 1º de março no Astrophysical Journal. Propaganda. Por que os buracos negros são tão estranhos? Aska Spasseman explica no novo episódio. Todas as suas perguntas sobre a nova imagem do buraco negro respondidas. Física estranha do buraco negro revelada na visualização da NASA. Envie um e-mail para Megan Bartheus em bartheus@space.com ou siga em @meganbartheus. Siga-nos no Twitter @space.com e no Facebook. Propaganda. Oferta. Economize 45% em tudo sobre o espaço, como funciona e tudo sobre a história. Por um tempo limitado, você pode fazer uma assinatura digital de qualquer uma de nossas revistas científicas mais vendidas por apenas os $2,38 por mês ou 45% de desconto no preço padrão nos primeiros 3 meses.
Eu espero que você gostou do vídeo. Deixa seu like, se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.